Bonjour, madames! Empreendedoras incríveis do digital. Nós estamos aqui hoje dando início, dando um start nesse novo projeto, que é o nosso podcast, o Madame Cast. E hoje eu quero te dizer que esse podcast foi pensado, estruturado para você que deseja crescer, vender, estar aí à frente no seu nicho. E para dar início nesse podcast, eu não poderia ter ninguém menos do que essa empreendedora maravilhosa. Ela tem 32 anos, é formada em administração, é formada em estética e é embaixadora do método mais desejado do mundo, o método Melasma Control. Seja muito bem-vinda, Aline Rodrigues. Muito obrigada, Pamela, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui nesse primeiro encontro. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas mulheres, muitas pessoas, e falar sobre empreendedorismo feminino é uma honra para mim. Muito obrigada, tenho certeza que vai ser uma jornada de muito sucesso. Com certeza. E para você que está vendo aí, já segue a gente nas redes sociais, Aline Dermaplane, _, e @Pamela Passoni com 2 N's no final. E nós vamos dar início aqui num tema muito necessário, ainda mais agora que nós estamos finalizando 2023. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: 2023 ainda não terminou. Dá para você fazer inúmeros projetos como nós estamos fazendo aqui. E hoje nós vamos falar sobre a mentalidade e o sucesso no empreendedorismo. O quanto que isso é necessário. Trabalhar a sua mentalidade para que você atinja cada vez mais o sucesso, né? Então hoje nós vamos aprofundar, para dar início aí, nós vamos aprofundar mais na história pessoal de vida da Aline. A Aline é minha mentorada. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou mentora de empreendedoras digitais. O meu foco é te trazer uma mentalidade de sucesso e, além disso, te fazer faturar 3 vezes mais usando estratégias corretas. Então, Aline, conta pra gente um pouquinho da sua história pessoal, como que foi abandonar o CLT e começar a empreender no digital. Bom, Pamela, eu acho que não tem como começar essa história sem explicar o porquê que eu iniciei e decidi migrar para essa área da beleza. Eu sempre tive um problema muito grande com autoestima baixa. Eu sempre me senti abaixo, sempre me vi muito abaixo das outras pessoas. Então eu usava muito de maquiagem, produtos cosméticos, algo que me deixasse ali com uma sensação de estar mais bonita. Em 2020, eu comecei a vender maquiagens. Como eu usava muita maquiagem, eu sabia ali alguns truques tanto de contorno, quanto afinar o nariz, e as minhas amigas ficavam loucas, e aí eu comecei então a vender esses produtos para essas amigas. E ainda no ano de 2020, finalzinho ali de 2020, eu comecei a vender esses produtos de maquiagem. Deu super certo, e aí um dia eu enviei um gloss para a Aline Lucheta. E aí, a partir daquele momento, ela me divulgou, ela adorou o gloss, me divulgou no Instagram dela, e ali foi o boom. Em uma semana eu vendi 74 unidades daquele gloss, e assim, eu fiquei louca, porque eu nem tinha aquela quantidade disponível, e aí eu comecei a ir atrás, fui atrás o meu fornecedor mais próximo era Poços, ele também não tinha, fui para São Paulo buscar mercadoria, e aí o pessoal começou a me procurar para vender essas maquiagens. Fiz live shop, e aí veio pandemia. E aí eu fiz, então, continuei com as live shops, mas eu falei, eu preciso fazer algo que me dê uma segurança maior. Eu ainda estava na CLT, eu não tinha tempo de entregar, eu não tinha tempo de comprar. E eu me frustrava muito com aquilo, porque era algo que eu via muito potencial, mas por outro lado, eu não tinha segurança de largar ainda a CLT. Rolando no Instagram, eu vi o curso de dermaplaning, e aí eu vi a técnica, me apaixonei, me encantei pela técnica. E aí eu falei, preciso disso. Fui até São Paulo, fiz a técnica com a profissional e ela falou, Aline, eu abro curso, né? Eu dou curso dessa técnica e vai abrir agora para o mês que vem. Falei, não, quero fazer. Eu não tinha cartão de crédito com limite, eu tinha um sonho, tinha apenas um sonho. Falei, vou tentar isso aqui. Deu super certo, meus pais super me apoiaram. E fiz o curso, menos de 2 meses depois eu pedi demissão da minha CLT. Isso em um cenário de pandemia. Então, assim, loucura? Graças a Deus que eu fiz essa loucura, né? Na época não era uma loucura tão consciente quanto é hoje, sim, mas eu resolvi me jogar, arriscar, e hoje eu agradeço muito por ter tomado essa decisão lá atrás.
foi o que tem me motivado, me transformado até hoje. Então, minha entrada, esse meu nicho aí para a área da beleza veio através da minha autoestima, que sempre foi muito baixa. A grande verdade é que, assim, mulheres hoje sofrem, né, com essa baixa autoestima. E quem empreende, principalmente na área da beleza, igual você, eu penso assim, as pessoas precisam dessa autoestima elevada, precisam deste autocuidado. E o cenário de pandemia, ele trouxe para nós um empreendedorismo. Né? Muitas pessoas que não tinham nem noção que podiam empreender, muitas mulheres que não tinham nem essa possibilidade, né? Mas com a pandemia elas começaram a desenvolver, né, essa área, desenvolver para o empreendedorismo. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que decidem empreender, elas não sabem como superar os maiores desafios, né? Porque elas nunca pensaram em empreender, elas se viram num cenário, muitas mães, inclusive, né? Que foi o meu caso. Eu estava ali com um bebê pequeno, as empresas fechadas, não tinham escolas funcionando, né? Então, o que acontece? Essa falta de escola e essa mãe trabalhando CLT, ela tinha duas opções. Ou ela pagava para alguém ficar com o filho, e como eu sempre digo, de repente que você trabalha na CLT e quando você não tem escola, principalmente nessa fase de férias, você paga para ter o teu filho longe de você, né? Então, muitas vezes, você acha que o CLT é o único caminho. E as mulheres, né, as mães que começaram a empreender, elas começaram e agora elas não estão conseguindo se sustentar por um único fator muito, parece básico, parece clichê, mas é a mentalidade empreendedora. Quando você não tem essa mentalidade, se você passou a sua vida trabalhando no CLT, dificilmente você vai conseguir sozinho desenvolver essa mentalidade do eu sou capaz, do eu posso, será que eu consigo mais, né? E aí, quais foram, Aline, os principais desafios que você enfrentou no início dessa sua jornada do empreendedorismo? Bom, Pamela, para mim o que mais pegava era a falta de apoio. Eu estava com uma pessoa, um parceiro, que não me dava esse apoio. Isso para mim era assim o que mais me pegava, porque era alguém com quem eu confiava, alguém com quem eu contava, alguém com quem eu incentivava os sonhos. E a gente sabe que infelizmente hoje muitas mulheres passam por isso, né? De não ter apoio, que você começa e não termina, não vou investir nisso para você porque não vai dar certo, você não é capaz. Isso era o sentimento que eu tinha na época. Graças a Deus eu tinha o apoio dos meus pais. Fui com medo, fui sem apoio e só fui, mas com certeza para mim era o que mais pegava. E hoje eu acho muito importante falar sobre isso, porque muitas mulheres passam por esse mesmo problema. E eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês que você não precisa do apoio de ninguém, você precisa de uma vontade, você precisa querer crescer, querer sair de onde você está. Isso basta, né? Se você tiver essa mentalidade, fechar os seus ouvidos para tudo, porque vão tentar te derrubar. Nossa própria mente tenta nos sabotar o tempo todo. Então, se você tem ali, tá com o seu psicológico forte, tem esse sonho, esse desejo, essa vontade de crescer, de sair de onde você tá, você consegue. Então, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês, porque para mim foi algo assim que pesou demais. Mas graças a Deus eu consegui superar, passei por isso e hoje eu tô aqui. Exatamente. E na verdade, o que acontece? A maioria dessas mulheres, elas não entendem, elas começam a empreender, fazem ali todo o técnico, né? Elas começam a estudar inúmeros cursos, começa um curso, começa outro, às vezes nem terminou um, já tá fazendo o outro, né? Tentando se profissionalizar cada vez mais. E a maioria dessas mulheres tem um fator que elas não se preocupam em estudar sobre mentalidade, sobre crenças, sobre autoconhecimento. E essa autossabotagem, ela vem justamente por essas crenças, né? Quem é minha aluna de mentoria já sabe, mas vou abrir aqui para vocês também no podcast. O que acontece? Nós temos uma pirâmide, né? E essa pirâmide, ela é a formadora das nossas crenças. Então, nós temos a base da pirâmide, que é o eu sou, o meio da pirâmide, o eu sou capaz, e o topo da pirâmide, que é o merecimento. Então, nós estamos falando de crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento.
Antigamente não se ouvia falar muito isso, então eu acredito que as pessoas, elas julgam muito, porque eu não tenho apoio dos meus pais, porque eu não tenho apoio do meu marido, mas como foi a vida deles, né? Pessoas que foram feridas, elas ferem outras pessoas, justamente por não ter conhecimento. Só que na era digital que nós temos hoje também, não buscar por conhecimento é assim, é uma falta de comprometimento com o seu sonho. É uma falta de comprometimento com aquilo que você realmente deseja, né? Porque como que funcionam essas crenças? Pensa lá, você, criança, menina, né? De repente tem irmão, ou quem não tem irmã, mas a mãe pega e fala assim, por que você não é igual a sua amiguinha? Olha lá, por que você não faz igual a sua irmã? Né? E daí você perde a sua identidade, porque para você ser aceita, você precisa automaticamente ser igual ao outro. Então, quando você vem empreender, você está o tempo todo olhando seus concorrentes, você está o tempo todo olhando o jardim do outro, o que o outro está fazendo e tentando fazer igual, porque você nem sabe quem você é. Você tenta ser o outro, você tenta se comparar com o outro, pelo simples fato de você ter vivido isso na tua infância e ter trazido isso para sua vida como crença, né? Então, essa crença de identidade, ela precisa ser resolvida, ela precisa ser sanada, porque senão depois você não consegue evoluir nessa pirâmide, que é a sua crença de capacidade e merecimento. E a crença de capacidade é aquela onde você tá lá na tua infância, na tua adolescência e ouvindo o tempo todo, não faz isso que você não vai conseguir, não faz aquilo outro que não vai dar certo, né? Então tudo que você vê, você fala, nossa, será que eu realmente consigo? A síndrome da impostora tá o tempo todo ali te sabotando. Será que eu realmente consigo? Será que isso realmente é para mim? Né? Será que eu vou conseguir fazer isso? E se você não tiver a base, o meio da pirâmide fortalecido, você não consegue o merecimento. E o merecimento é o quê? Você saber ali que você é capaz de faturar o quanto você quiser, né? E o quanto você desejar, você ter faturamentos altos ali e você merecer aquilo. Igual nós estamos aqui hoje, né? Merecendo numa sexta-feira, às 8h40 da manhã, tomando Xandão. Nós merecemos isso, né, Aline? Então, fala pra mim, nós podemos aqui, nesse podcast, destacar algum momento específico para você, que você percebeu uma necessidade de fazer essa mudança de mentalidade para que você alcançasse o sucesso que você tem hoje? Com certeza, Pamela. Eu lembro como se fosse hoje. Teve um dia que eu estava atendendo uma paciente, ela já estava deitada na minha maca, estava fazendo a avaliação, estava explicando para ela os benefícios do Melasma Control, e ela ficou encantada e ela falou, vamos fazer. A minha crença limitante na minha cabeça, na época eu cobrava R$600 pelo procedimento, R$600. E na minha cabeça gritava aquela crença, você precisa falar o valor, você precisa falar o valor. Ela não vai ter como pagar, você precisa falar o valor, ela não vai querer pagar esses R$600. E aí eu explicando, e ela, não, vamos fazer, já tá tudo certo, vamos fazer. E aí eu virei para ela e falei, olha, eu não te disse ainda, mas o valor do procedimento é R$600. Eu sei que é um valor alto, eu sei que é um investimento alto, mas isso vai te trazer muitos benefícios. Eu falei, a gente pode parcelar em 12 vezes. Ela, tudo bem. Eu falei, mas se você não quiser, a gente pode ver de uma outra forma. Eu tentando ali justificar pra ela. E a cara, juro, ela levantou, ela foi embora. Ela foi embora. E ela não falou, fechou Aline, o procedimento. Ela me falou a seguinte frase. Ela falou, Aline, eu tava muito segura. Eu queria muito fazer o procedimento. Só que agora você me deixou insegura. Cara, eu perdi a minha paciente pra mim mesma. Pra minha mentalidade. E ali eu fiquei, cara, como assim? Ela já estava ali, ela já ia fazer, ela já estava deitada, ela já só estava esperando o procedimento. E aí, nessa semana, eu vi a Bruna, Cílios de Boneca, postando o curso que ela tinha acabado de lançar, que ela tinha faturado ali os seus primeiros 20K. Eu falei, eu preciso, e te agradecendo. Eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Eu falei, eu preciso dela. Te mandei uma mensagem à tarde da noite. Exatamente. E aí você me respondeu no outro dia cedíssimo, e aí a gente começou ali um bate-papo, foi onde eu entendi que eu precisava mesmo dessa transformação, precisava me transformar para poder transformar outras vidas. E já que você entrou, né, nesse ponto da conversa, como que foi ali, né? Na verdade, você queria fechar uma consultoria para Instagram, para ver o que funcionava, o que não funcionava, né? E na época eu peguei, né, e falei para você o preço, né?
Eu falei pra você, você veio me contando? Não, porque eu saí do CLT, porque eu empreendi, porque eu sou muito corajosa, porque eu dou sempre a minha cara, e eu vou e acontece. E quando eu te falei o preço, né? Porque... Opa! Siri, por favor. Então, quando eu falei pra você, eu falei, Aline, o preço é R$997. E daí você falou assim, não, preciso pensar, preciso acontecer. E naquele momento, o que que acontece? Eu já sabia que o preço, existe para vocês que estão empreendendo aí, né, para vocês mulheres, entendam, preço a gente não reage, a gente simplesmente fala, né, a maioria das empreendedoras não consegue fechar um negócio, ou elas não fecham o seu curso, ou não fecham o seu procedimento, porque elas reagem ao preço. Então, por exemplo, assim, olha só, eu tô aqui com o curso, aí você já começa a demonstrar insegurança. Eu tô aqui com a minha consultoria e daí para você investir R$997. Você baixou o tom de voz na hora de falar o preço. Isso quer dizer que você não confia no valor do que você entrega. Então, anotem isso daí. Peguem um papel e uma caneta e anotem. Preço, a gente não reage, a gente simplesmente coloca para o cliente. Então, é simplesmente, olha, o preço é R$997. Pronto. E eu lembro que você me falou, não, porque eu vou pensar, porque eu tenho outros projetos, eu tenho outros sonhos, nós já vamos tocar nesses sonhos lá na frente. E daí eu falei, nossa, mas tudo bem. Isso é algo que eu falo sempre, eu falo para entrar em um dos meus produtos e entrar na minha mentoria ou entrar na minha consultoria, não é nada forçado, para mim tem que gerar conexão, né? Então eu falei para você, mas você não está me parecendo ser essa mulher corajosa que você acabou de me dizer que era. E naquele momento eu acho que foi o start, né, da tua mentalidade. Certeza. Por quê? Porque naquele momento onde você estava se sentindo insegura, não capaz e achando que não era merecedora, né, de pagar R$997 para ter ali a primeira mudança, eu te desafiei. Exato. E esse é o grande segredo da estratégia. Eu te desafiei, falei, mas espera aí, você quer mesmo? Será que você é essa mulher tão corajosa que você veio me contando que era? E daí, naquele momento, você acabou fechando a consultoria comigo, né? Então, muitas pessoas, elas acabam não investindo nos seus sonhos, não dando aquele passo de coragem, porque elas não enxergam aquilo como prioridade na vida delas. Elas não enxergam aquilo como uma necessidade real. E isso é muito importante que você saiba, você empreendedora, você que vende os seus produtos, você que vende os seus serviços, essa objeção, né, igual a Aline falou para nós, que ela falou assim, nossa, a cliente saiu de lá insegura em relação ao preço. A objeção dinheiro, ela na maioria das vezes, ela não é real. A objeção dinheiro não é real. É a sua energia, porque dinheiro é energia e está na sua mentalidade. E hoje em dia, muitas empreendedoras, muitas mulheres, elas têm aí essa crença sobre dinheiro, essa crença sobre o que o outro vai ter para pagar ou não, né? Então, por quê? Porque crescemos ouvindo que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que vai lavar a mão, que você pegou na nota de dinheiro. Tem mais alguma aí, Aline? Dinheiro, o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Então, quando eu não sei quem eu sou, né, só explicando esse fato que aconteceu com a Aline, quando eu não sei quem eu sou, não sei do que eu sou capaz, então eu acho que eu não mereço receber R$600 por um procedimento que vai mudar a vida da outra pessoa. E daí, na minha cabeça, eu já fico assim, ó, não, ela não vai ter dinheiro para pagar. Ela não vai ter dinheiro. Imagina, R$600. Não, eu não sou tão boa o suficiente. Eu não sou capaz de R$600. Ela não vai ter esse dinheiro. Ela não vai ter esse dinheiro. E automaticamente você passa essa energia para a cliente e ela, no inconsciente dela, ela fala, eu vou pensar. Então, a objeção de dinheiro, na maioria das vezes, não é a verdadeira objeção. Tá? Então, e essa, eu costumo falar, né? A verdadeira riqueza não é medida apenas pelo dinheiro, mas na capacidade que você tem de se levantar a cada objeção, de se levantar a cada fracasso, de se levantar a cada não. Quando um cliente olha para você e fala assim, ó, eu não vou comprar esse produto, muitas pessoas que são
emocionalmente fracas, né, que não sabem, não tem esse domínio da mentalidade, não tem esse domínio emocional, elas acham que o cliente está falando não para elas. Quando, na verdade, ele só está falando não para o produto. Sim. Naquele momento, aquela pessoa não quer comprar aquele produto. Mas não quer dizer que daqui 1 ano, daqui 2, ela não venha comprar de você. E fala para mim, Aline, como que você lidou com esses obstáculos mentais, essas dúvidas, essas crenças, durante esse seu processo de crescimento dentro do empreendedorismo feminino? Para mim, a principal transformação veio mesmo em mim, né? Porque quando eu te procurei, o que eu queria era os 20K da Bruna, né? Falei, eu quero isso aqui, ó. Eu quero comprar o seu produto, eu quero ter isso aqui. Mas é o que eu falo hoje para todo mundo. Eu te divulgo para todo mundo que conhece a Aline, conhece a Pamela, porque é meio que andam juntas ali. E aí, hoje, para mim, o essencial, primordial, foi essa transformação real de mentalidade. Hoje eu me sinto muito mais segura, eu me sinto confiante, eu acredito no meu produto, eu acredito no meu potencial. E hoje é muito raro. A pessoa que deita na minha maca, que vem fazer uma avaliação, ela só não fecha se ela não puder mesmo, se ela não tiver condições. E já aconteceu da pessoa não ter condição e ela pedir emprestado, pegou o cartão emprestado e veio e falou, não, eu preciso disso aqui. Porque eu consigo transmitir hoje essa segurança. Hoje eu consigo chegar numa padaria e oferecer o meu serviço tranquilamente. Oferecer de uma forma estratégica, oferecer de uma forma sem ser com interesse, sem ser interesseira, né? Uhum. E isso pra mim hoje, porque eu não falava, imagina, eu você é a pessoa chata, você é invasiva, ninguém tá querendo saber dos meus serviços. Mas se eu não me colocar à disposição, não me mostrar, como é que a outra pessoa vai saber? Isso para mim tem feito total diferença. Então, o que hoje, a mentoria para mim hoje, ela tem um valor inestimável, porque a transformação pessoal foi o que me gerou alcançar, estar onde eu estou hoje e com certeza eu vou chegar onde eu quero chegar e muito além. Hoje só tenho total certeza, total convicção hoje, graças à mentoria, que foi o que me deu esse norte, me abriu aí essa visão ampla. E, na verdade, a maioria das pessoas, elas, diante do investimento, né, diante de investir, elas ficam assim, ó, elas limitam o potencial que elas têm pelo simples fato de nunca terem feito ou de nunca terem tentado. Então, naquele momento em que elas estão diante de um investimento, elas ficam assim, ó, mas e se der errado? Exato. Mas e se eu não tiver o retorno do que eu estou investindo? A única preocupação dela ali, ela tá muito focada no que nós chamamos de escassez, que é a crença de escassez. É a crença pela falta. Tá sempre faltando, eu tô sempre correndo atrás do dinheiro, eu tô sempre com medo dos investimentos, eu tô sempre com medo de avançar, eu tô sempre com medo de ficar sem, mas e se eu colocar dinheiro nisso e faltar para outra coisa, né? Então, a mentalidade de sucesso, que eu chamo de mentalidade de sucesso, ela vai além, ela desafia essas limitações, né? Que são autoimpostas. E nós sofremos muito com a síndrome da impostora, né? Então, a síndrome da impostora vem e fala, não sou boa o suficiente. Aquela crença de escassez que eu tenho, dependendo, né? Não sei se essa pessoa viveu ali uma vida muito difícil, uma vida de falta, né? Então, ouviu muito ali as pessoas que criaram, as pessoas que estiveram ao redor dela, falando sobre falta de dinheiro, falta de comida, ou então aqueles, né, os mais idosos, eles falam, tem que poupar, guarde o dinheiro porque você não sabe o dia de amanhã. Isso, na verdade, vai gerando em nós essa crença de escassez. Então, a mentalidade de sucesso é quando você olha para si mesma e você tem a capacidade de perguntar, e se? E se der certo? Exato. E se eu conseguir? E se eu tentasse algo novo? Ao invés do e se faltar? E se não der certo? Uma simples mudança na forma com que você joga a mensagem para o universo, uma simples mudança que você faz na sua mentalidade do e se faltar o dinheiro, mas e se der certo?
E se eu conseguir? E se eu for capaz? E se eu merecer? É nessas perguntas que você começa a construir a sua mentalidade de sucesso, que foi o que eu fiz com você. Então, ao se desafiar, ao desafiar as suas próprias crenças limitantes, você abre portas para novas oportunidades, né? Porque enquanto você está falando, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, as suas portas estão completamente fechadas. E você emana essa energia para o universo. Então, o verdadeiro crescimento, ele começa no momento em que você decide ir além do que você pensava ser possível, né? Então, quando você vai um pouco além, você consegue essa transformação aí de mentalidade. Aline, você acredita que a colaboração entre empreendedoras é fundamental? Você teve alguma experiência que você possa compartilhar nesse sentido de, eu pedi ajuda, ou eu precisei de alguma pessoa, ou eu faço parcerias com outras empreendedoras? O quanto que isso é fundamental no empreendedorismo feminino? Sem dúvidas, Pamela, sem dúvidas. Eu hoje tenho uma parceria de muito sucesso com a Isabela Jordão, que ela é uma fisioterapeuta, ela faz também essa parte facial. Nós fazemos os mesmos serviços, limpeza de pele, peelings. Ela hoje se focou mais na parte de emagrecimento, não está tão focada na parte facial, mas eu nunca vi como minha concorrente. Eu sempre vi como alguém com quem eu queria estar perto, eu queria estar aprendendo, eu queria estar agregando aos serviços. E aí nós temos essa parceria, eu indico na parte corporal, ela me indica no tratamento de melasma control na parte facial, faço meus procedimentos com ela sempre que estou lá, divulgo, ela também faz procedimentos comigo. Então, assim, é uma parceria de muito sucesso e, como eu te disse, eu não vejo como concorrência. A minha concorrente hoje é minha mente, que está o tempo todo tentando me sabotar. E, assim, a partir do momento que você consegue controlar, fala, não, eu sou capaz, isso aqui. Aline, você vai gravar um podcast? Você vai falar do que nesse podcast? Você não tem conteúdo? Claro que eu tenho conteúdo. Tenho muito conteúdo. Tenho uma bagagem, graças a Deus, grande, né? Exato. Então, é sobre isso. Não ver como concorrência, mas sim agregar. Pegar as coisas que o outro usa de bom, né, de interessante, tentar trazer, migrar ali, mudar o seu jeito, colocar o seu jeito, trazer para o seu negócio. Isso, por que não aproximar, juntar? Para mim é essencial ter essa proximidade com as pessoas com quem eu admiro, também da mesma área. Para mim, eu não tenho problema nenhum nisso. É as famosas collabs, né, que a gente chama de o que eu posso usar do outro para colaborar com o meu serviço. Isso a gente usa muito nas técnicas, né, de networking. Então, como que eu posso ser interessante para o outro? Como que eu posso ser interessante na vida do outro para poder agregar na minha própria vida, né? Então, uma das técnicas do networking é essa, você ser interessante para o outro. E falando um pouquinho sobre essa parte de colaboração, vindo para cá, né, nós nos arrumamos juntas, né, no estabelecimento aqui, e a nossa intenção, a nossa primeira intenção era já fazer aquela transformação no visual, né, cortar o cabelo, escovar, arrumar, antes de vir aqui para o podcast, nós agendamos um estabelecimento daqui, e o que eu quero enfatizar aqui? Cuidado com as pessoas também que você está escolhendo colaborar. Cuidado com as pessoas que você está escolhendo levar para o teu caminho. Porque, de repente, você é uma empreendedora de super sucesso, de repente você trabalha na área da beleza, ou você tem uma clínica de terapia, ou é fisioterapeuta, enfim, né? Independente do que você faz nesse mundo digital, se você vende um infoproduto, ou se você, né, vende serviços, cuidado também com as pessoas que você escolhe colaborar. Porque hoje, na nossa programação falhou, né? Nós não conseguimos fazer o nosso corte de cabelo, mas nós temos a mentalidade avançada. Mas o que eu quero deixar aqui bem frisado para você? Às vezes, a tua mente empreendedora é uma e a dos teus colaboradores é outra, né? Então, nós percebemos ali, né, Aline, uma falta de vontade das pessoas que estavam nos cuidando de fazer a diferença por nós, né? Exato. Nós sentimos esse descuidado, porque daria tempo,
né? Elas usaram ali a desculpa do tempo, mas depois, no final, nós chegamos à conclusão que o tempo seria o suficiente. Mas naquele momento elas não estavam com vontade de fazer. Moral da história, esse tipo de colaborador é aquele colaborador egocêntrico. Ele só pensa nele, eu vou pensar só no meu bem-estar. Deixa que o outro, né, fique pra lá. Deixa que o outro, né, ele não tá aqui mesmo. Exato. Então, assim, quando você for escolher esses colaboradores, quando você for colocar pessoas, seja na sua empresa, seja para atender o seu cliente, seja para ser sua secretária, seja para te atender, esteja certo de que os valores e os sonhos e os desejos pessoais sejam ali alinhados com os seus, estejam alinhados com os seus valores, porque se você, hoje eu falo muito claramente, todo mundo que me conhece sabe, eu tenho um valor muito forte, que é o valor da honra. Eu honro o outro para ser honrada. E eu honro o outro nos mínimos detalhes, seja no meu comprometimento, eu honro o outro, seja ali entregando mais do que aquilo que eu prometo, eu honro o outro falando bem dele. Então, o valor da honra para mim é muito grande. Então, eu me coloco nessa situação. Se eu estou honrando quem está trabalhando comigo, por que que o outro não vai me honrar? Mas talvez para outra pessoa este não seja um valor pessoal muito forte. Exatamente. Não é? Para muitas vezes o valor do outro é família, é curtir a vida, é viver. Eles não estão com os valores alinhados. E isso impacta, influencia muito nos resultados que nós temos. Com certeza. Né? Porque quem quer falar com todo mundo acaba que não fala com ninguém. E é muito mais fácil você se conectar com clientes. Neste mundo do empreendedorismo feminino, é muito mais fácil você se conectar com pessoas que tenham os mesmos valores do que você, né? Do que você se conectar com pessoas que chegaram por preço. E isso é algo muito surreal. Eu falo assim, ó, meninas que empreendem, mulheres, né, que prestam serviço, principalmente na área da beleza. Eu fiquei quase 1 ano trabalhando com empreendedoras aí da beleza. E eu pude perceber uma dor muito latente da maioria delas, que não tem essa mentalidade. Vou dar um desconto para a cliente fechar comigo. Você passou por isso, Aline? Passei muito. Muito! A minha vida era dar desconto. O cliente nem pedia, eu já estava dando desconto. E aí, você também chegou com essa mentalidade, falou, não, você não tem que dar desconto, é o valor do seu serviço, né? E aí nós começamos a trabalhar outras estratégias, né, de ser também atrativo tão quanto para o cliente e ele fechar no valor que vale, né? Então, mas é muito isso. A primeira coisa que a gente pensa, estou numa semana muito fraca, eu vou dar um desconto. 25% em qualquer procedimento. Né? Exatamente. Só que daí o que acontece? Na maioria das vezes você atrai os clientes sugadores. Exato. Né? Que eu chamo, nós temos 2 tipos de clientes, sugadores e os premiums. Sim. Né? O premium é aquele que chega feliz, já te passa o cartão, já fala quanto que é, já vai passando, independente de qualquer coisa. E nós temos aqueles que já chegam e mandam uma mensagem assim no WhatsApp. E aí, tem um descontinho hoje? Tem algum desconto? Tem alguma coisa em promoção? Exato. Aí na sua lista de produtos ou serviços? Então, esses são os clientes sugadores. Por quê? Na primeira oportunidade, ele vai para o outro. Ele vai para o concorrente. Exatamente, atrás de preço. Isso. E vive naquele famoso leilão. Exato. Você não fideliza o cliente, o outro não fideliza o cliente, né? Fica pulando de galho em galho pelo simples fato de, não, hoje eu vou na Aline porque tá mais barato, hoje eu vou na Pamela porque tá mais barato. E acontece muito, né? Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje não mais, graças a Deus. Mas é um fator muito determinante na mentalidade dentro do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino. Eu vejo hoje que mulheres que decidem empreender, elas entram numa energia masculina. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho aqui então. As mulheres que decidem empreender, o que acontece? Vocês têm que empreender por um motivo que seja muito
muito real. Então, por exemplo, eu vou empreender porque eu quero o bem-estar da minha família. Eu quero contribuir ali, né, para uma viagem, eu quero contribuir para o bem-estar do meu filho, para a escola do meu filho, ou eu quero me sentir bem, eu quero ter o meu próprio dinheiro para eu me sentir bem. E tem as mulheres que entram nesse mercado do empreendedorismo pelo simples fato de eu vou provar para as outras pessoas, eu vou provar para o meu marido que eu sou capaz e eu vou ganhar mais do que ele. Exatamente. E daí o que acontece? Começa aquela briga em casa com os familiares. O que deveria ser para agregar, né? Vem para dividir. Exatamente, vem para dividir. Por quê? Porque você começa a tomar dentro de nós temos as duas energias, nós temos energia feminina e energia masculina. E daí nós que éramos para ser femininas, empreender do jeito feminino, do jeito leve, do jeito a não ser escrava. A gente começa a entrar numa roda de ratos e brigar, eu vou ganhar mais, e aí você começa a ser o dominante dentro de casa. Exato. Né? Você começa a falar pro teu marido, não, você não faz nada direito, deixa que eu faço, deixa que eu pago, deixa que eu aconteço. E daí você começa a perder aquela sensibilidade, perder aquela feminilidade, né? Por um simples fato de que eu não sei o que é um empreender. E eu preciso provar para os outros que eu sou capaz. Quando a mulher ela entra nesse mundo, empreendedorismo, principalmente o digital, querendo provar algo para alguém, pode ter certeza de que no meio do caminho, de 100% da produtividade dela, 80% vai estar focada na procrastinação, no eu não consigo, eu vou desistir, isso não é para mim. Porque a motivação dela não é a motivação certa. A motivação dela do empreender não é o correto para ela, não está no jeito feminino. Ela quer produzir muito, mas acaba procrastinando. E trazendo para o nosso universo, Aline, o quanto você se sentia antes nessa fase de procrastinação, o quanto você procrastinou o seu sucesso dependendo da opinião do outro ou querendo provar alguma coisa para o outro. Muito, muito. A minha vida era procrastinação, porque eu vivia em função de aprovação do outro. Eu vivia esperando que o outro chegasse, não, vem cá, vamos lá, eu vou com você, vai dar certo, vai, né, vamos juntos. E não tinha, não acontecia. Então eu falava, bom, eu acho que eu preciso esperar, porque talvez não seja o momento ainda, o momento ideal. Mas esse momento para o outro nunca ia chegar, porque para ele não era interessante, não era importante. A partir do momento que eu me priorizei, que eu me coloquei em primeiro plano, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui por mim. As coisas começaram a fluir, começaram a mudar. E voltando ao assunto, a nossa dependência emocional no outro é uma coisa que, assim, ferra a nossa mentalidade. Porque você sempre vai estar na dependência, você sempre vai estar esperando a aprovação. E geralmente não vai vir. Ou se vier, não vai vir da forma com que você está esperando. E se você não tiver com isso muito claro, muito trabalhado na sua mentalidade, vai ser muito difícil você conseguir sair dessa dependência sozinho, né? Eu, por exemplo, não consegui. Eu precisei de ajuda, precisei de muita ajuda até hoje. Mas hoje é de uma forma leve, hoje é de uma forma muito clara, eu consigo perceber certas situações, a gente começa a se afastar de pessoas que não estariam te fazendo ali tão bem, né? Você começa a ser vista com outros olhos. Ah, não, agora ela é blogueira. Agora ela é estrela. Ah, ela não vem mais no rolê porque agora a prioridade dela mudou. E que bom que mudou. E é por isso que a maioria das mulheres, elas têm essa sensação de que o empreender é solitário. Sim. Porque quando você decide correr atrás dos seus sonhos, quando você decide buscar uma meta, quando você decide sair da média que você está acostumado a viver, você passa a ser diferente. Então, as pessoas começam a te julgar. E eu acho muito interessante, eu acho muito que você pode levar isso para sua vida, entendendo que
Em algum momento, você já viu alguma pessoa que tem muito dinheiro criticando a outra por querer fazer dinheiro? Não. Em algum momento, você já viu uma mulher magra, saudável, que vai na academia, criticando a outra por querer cuidar do corpo, por querer cuidar da alimentação? Então, o que acontece? Quando você decide romper a bolha, quando você decide sair daquele ciclo em que você está acostumada, daquele meio, e decide correr atrás dos seus sonhos, todas aquelas pessoas que estavam com você, é como se fosse uma força elástica. Você tenta ir para frente e elas tentam te puxar para trás. Então, é aí que começam os afastamentos, né? Então, você começa a se afastar das pessoas, você começa aquele grupo de amigos já começa a não fazer sentido para você, porque no momento em que você tem que estar focada, estudando, eles querem ir para balada, beber, e eles te julgam porque você ficou chata, porque agora você só pensa nisso, porque agora você só fica no celular, porque agora você só pensa em dinheiro, porque você mudou, porque o seu discurso mudou, né? Então, e daí essas pessoas, elas sabem exatamente aonde mexer com você. Essas pessoas, elas sabem exatamente o que falar para tentar te desviar do caminho. Sim. Então, neste processo, você tem duas opções. Ou você troca o ambiente, né? E se for difícil você trocar esse ambiente, você precisa fortalecer 2 vezes mais a sua mentalidade. Porque você tem que estar com a sua mente forte o bastante para dizer não para o outro. O que é muito difícil. Muito. Hoje em dia, as pessoas que são dependentes emocionais, que cresceram ali no meio de pessoas que são narcisistas, no meio de pessoas que trazem ali para elas, né, os comportamentos que não são ideais para ela não sabe falar não para o outro. Então, é aquele negócio assim, vamos pra balada? Poxa, eu tenho 10 aulas para ver aqui, mas se eu não for, ele vai ficar chateado comigo. Então, talvez eu vá e depois eu me mate de estudar a madrugada toda. Tá tudo bem, não tem problema, mas pelo menos eu não desagradei o outro. Então, tenha muito claro isso na sua mente. A partir do momento em que você fala sim para o outro, você está dizendo não para você mesmo. E todas as vezes que você diz não para você mesmo, você está minando a sua energia, você está deixando de olhar para você, você está deixando de correr atrás dos seus sonhos, você está deixando de se cuidar e a tua energia vai ficando cada vez mais fraca, até que você vai criando o hábito de fazer mais pelo outro do que fazer por você mesma. Sim. Nesse seu processo aí, Aline, de crescimento, né? Não só pessoal quanto profissional. O quão difícil ou quão desafiador foi para você deixar pessoas para trás e o quanto você precisou deixar elas para trás para que você conseguisse crescer? Olha, foi muito difícil eu entender que eu precisava romper ciclos. Foi muito difícil, porque para mim era muito claro que o empreendedorismo viria para somar, que eu deveria trazer essas pessoas comigo e não afastar. Mas a partir do momento que você entende que vocês não querem a mesma coisa, por mais que você queira caminhar com aquela pessoa, ela não quer. Ela não quer. E ao contrário, ela não quer que você prospere, ela não quer que você caminhe. Muitas vezes não é nem por maldade, é por a pessoa não saber, não querer. Ela está ali procrastinando, está no cantinho dela, é quentinho, é gostoso. E aí você se movimentar ao lado dela incomoda, né? Então ela quer que você fique ali do ladinho dela procrastinando, no quentinho junto. Às vezes nem é por mal, é porque para ela aquilo ali é o certo, tá bom. E a partir do momento que você começa a se moldar, começa a se movimentar, criar um movimento em volta daquela pessoa, isso incomoda. E aí Sim. A pessoa tenta de todas as formas. Não, mas o que tá acontecendo? Você tá muito chata, você não era assim. Mas a gente fazia muito mais coisas juntos, né? E a partir do momento que você tem essa noção, essa clareza de onde você quer chegar, de o quão você almeja aquilo, quando você sabe da sua capacidade,
você fala, não, isso aqui realmente não tá dando para mim, né? Eu acho melhor, então, a gente seguir caminhos separados. E isso dói muito, porque é sempre com um melhor amigo, é sempre com a família, é sempre com pais, é sempre com o esposo, e são pessoas muito próximas a você, né? Que você geralmente tem ali uma dependência emocional muito grande, e chega uma hora que você tem que cortar, quebrar esse ciclo. Dói, é doloroso, mas é necessário. Sim, exatamente. E na verdade, a maioria das pessoas, elas não querem mudar a vida delas porque não tá doendo tanto, Exatamente. né? Nós tivemos em reunião essa semana e eu ainda contei essa história, eu vou contar para você, pode ser que você já tenha ouvido, mas vale relembrar essa história, né? De um rapaz que chegou no posto de gasolina e ele abaixou o vidro para abastecer o carro. E ele perguntou pro frentista, falou, nossa, mas por que aquele cachorro tá chorando tanto daquele jeito? E o frentista falou, ah, não é nada não, ele tá deitado em cima de um prego. E daí o rapaz do carro falou, mas tá chorando deitado em cima de um prego, por que ele simplesmente não levanta? E o frentista respondeu, ah, não deve estar doendo tanto. E uma pessoa, ela só busca uma mudança quando aquilo tá sendo uma dor muito latente para ela. Quando aquela dor já está impossível de ser resolvida, está impossível, ela não vê outra saída, está doendo tanto que agora, pela dor, ela decide que ela quer mudar. Só que a maioria das pessoas que estão no conforto, no quentinho ali, no confortável, elas não veem essa necessidade de mudança. Por quê? Porque a todo momento ela tem pessoas ao redor dela dizendo sim para ela. Sim. Dizendo sim para a procrastinação dela de ler um livro. Dizendo sim para a procrastinação dela de evoluir pessoalmente ou evoluir profissionalmente, né? Então, deixa isso daí, depois a gente faz, depois eu leio, outra vez eu compro o curso, deixa isso para lá. E você está a todo momento contribuindo, você está co-criando, nós somos co-criadores de realidade. Olha que forte isso. Muito. Nós somos co-criadores da realidade do outro. Então, se eu quero co-criar com ele no quentinho dele, eu vou dizer sim quando ele quer sair para balada, eu vou dizer sim quando ela quer deixar de empreender para poder viver a vida no CLT. Eu vou co-criar com a realidade dela a partir do momento em que ela quer sair para festa todo final de semana, enquanto eu teria que estudar. Só que o quanto que essa pessoa está co-criando com a minha realidade? Zero. Eu estou vivendo a realidade dela, eu estou vivendo a vida dela, né? Então você precisa automaticamente mudar este ambiente, mudar este meio, deixar com que pessoas se vão, né? Que as pessoas saiam da sua vida. E isso é doloroso. É doloroso, sim, né? Mas é que nós temos que ter em mente hoje em dia, eu abro isso só mais em aula mesmo, sabe? Mas eu preciso falar aqui nesse podcast porque eu decidi que 2024 vai ser diferente e eu não quero ficar escondendo muito conhecimento. Então, eu decidi que eu vou entregar o ouro aqui no gratuito e o diamante no pago. Preparem-se. Porque, assim, o que acontece? Nós temos 3 tipos de amigos, tá? Nós temos os amigos que são essenciais, nós temos os amigos que são necessários e nós temos os amigos que são os íntimos, né? O que acontece? Os amigos que são essenciais são aqueles amigos que vão conseguir te trazer ali algum benefício, né? Então, eles vão te conectar com outras pessoas, eles vão te conectar com pessoas que podem contribuir com o teu crescimento. Esses são os amigos essenciais, né? E nós temos os amigos que são os necessários. Os amigos necessários são aqueles que, quando você comprar sua mansão, tiver lá o seu kit churrasco, der lá suas festas maravilhosas, né? Eles precisam estar lá dentro. São os amigos necessários, são aqueles que vão por aquilo que você tem. Sim. Tá? E nós temos os amigos íntimos. O amigo íntimo é o mais perigoso que existe na face da Terra. Porque o amigo íntimo é aquele que você dá acesso ao teu coração. É aquele amigo que você sabe que você pode chorar. É aquele amigo que você sabe que pode contar. Porém, se por um momento você não estiver com a sua mentalidade fortalecida, se você, por algum momento, vacilar, você acaba tratando um amigo essencial ou necessário como um amigo íntimo.
Acontecia muitas E daí, na vezes. primeira oportunidade, esse amigo vai te puxar o tapete. Por quê? Porque ele conhece o íntimo do teu coração. Então, ele sabe aonde ele vai pegar para te fazer desistir daquele sonho. E a gente desiste muitas vezes de muitos sonhos. Né? É uma realidade que, infelizmente, é real. Essa separação, você mesclar exatamente a classe dos amigos, se tornou essencial na minha vida. Hoje eu tenho, sim, os amigos que do rolê, da balada, da curtição, da diversão. Eu tenho os amigos com quem eu posso contar e eu tenho os amigos íntimos que são, assim, enxutos, pouquíssimos. Isso, pra mim, eu sempre fui muito social, sempre fui de ter muitas pessoas. E aí, a partir do momento que as próprias pessoas começaram a se afastar, porque eu tive essa mudança, eu tive essa, né, mudou ali a minha cabeça, eu comecei a não frequentar tantos lugares, a não ir em tantas festas, a falar mais não do que sim, as próprias pessoas começam a se afastar. E isso me doía muito, eu sentia muita falta. Mas aí eu também comecei a entender, falei, não, é necessário. Não estamos na mesma vibe, não estamos, né, conectados, então é um bem necessário, né? Para eles e também para mim. Cada um busca ali o que julga ser melhor para si. Exatamente, esse romper de ciclos, né? Quando você sai da bolha, quando você rompe um ciclo, você tem que estar muito forte. Você tem que estar muito preparada. Porque é assim, e isso não só nas amizades. O que acontece? Quando você escolhe esse romper de ciclos, nós estamos falando aí, né? O ano é 2023, que nós estamos agora. Possivelmente, as pessoas que têm a mesma idade que a gente, as pessoas que estão aí com seus 30, 34, 35 anos, eles podem ter vindo de uma família que passou muita dificuldade. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe veio, né, da roça, trabalhou na roça muito tempo, teve uma vida muito difícil. A minha avó teve uma vida muito árdua, cuidou de 9 filhos. É todo um padrão familiar. Sim. Daí, de repente, chega a gente numa era digital, numa era de empreendedorismo, e você toma para si que você fala assim, ó, eu vou romper essa bolha e eu vou ser a primeira milionária da família. Isso gera um movimento no padrão familiar, isso gera um movimento no sistema em que te cerca tão grande, com certeza, que você precisa estar 100% fortalecida no ambiente certo, com as pessoas certas, que estão ali niveladas com o nível de consciência e desejando e almejando a mesma coisa que você quer. Então, quando você parte para um momento em que você fala, eu vou sentar em outras mesas, eu vou investir nessa mentoria, porque eu sei que quem coloca esse dinheiro aqui tem o mesmo propósito que o meu. Porque uma pessoa que investe numa mentoria, que investe em algo superior, ela está pensando no futuro dela, ela está pensando no crescimento pessoal e profissional. E geralmente quem investe com esse intuito tem esse retorno muito rápido, né? Tem esse retorno desse investimento, por quê? Porque ali ela encontra pessoas alinhadas que vão dar o direcionamento, vão dar a forma ali para ela com que ela precisa trabalhar, é aquele encurtamento de caminho, né? Então hoje, na vida, né, nós falamos ainda sobre isso essa semana, nós temos 2 tipos de pessoas, as que têm tempo e as pessoas que têm dinheiro. Exato. Geralmente as pessoas que têm tempo, elas não têm dinheiro, elas estão sempre procurando soluções rápidas. Ah, eu consigo isso sozinho, eu tenho tempo de estudar sozinho, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para acontecer. E geralmente ela não tem dinheiro para investir alto, que seja numa aula, que seja num curso, que seja numa mentoria. Por quê? Porque ela não tem o valor do tempo, ela tem muito tempo, né? E nós temos a pessoa que tem o quê? Dinheiro e não tem o tempo. Então essas pessoas que têm o dinheiro, elas geralmente pagam para ter o caminho mais rápido, para economizar o tempo. E quando você troca essa mentalidade, você entende que o teu tempo é o bem mais precioso que você tem e que você não vai ter ele de volta, você começa a honrar o valor investido e você começa a correr atrás daquilo que você sonha, né? Porque muita gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer. Se você fala que você não tem tempo de fazer, que você não tem tempo de começar, você vai ter tempo para recomeçar ou tempo para refazer?
Muita gente fala assim, eu não começo a empreender porque eu não tenho tempo, mas passa 2, 3 horas rolando o feed do Instagram. Eu não tenho tempo de estudar, mas passa 5 horas vendo vídeo no TikTok ou então nos sites de fofoca. Sabe tudo da vida do outro, né? Mas não consegue pegar um livro e não consegue ler. Eu não tenho tempo de aplicar essas estratégias, mas tá ali o tempo todo nos stories, tá ali o tempo todo nos stories do outro, vendo o que o outro tá fazendo, as influencers. Eu vejo influencer como um trabalho muito bacana. Muito sério, bom, né? Um trabalho muito sério. Só que Instagram não é vida real. Exato. Né? Dentro do Instagram, dentro do empreender do Instagram, a gente mostra aquilo que nos convém. Nós temos 60 segundos, 1 minuto, e nós podemos postar 60 stories por dia. Ou seja, é 1 hora de um dia de 24 horas. E as pessoas acabam se iludindo com isso. Eu nem vou tentar começar, ou eu nem tenho tempo para começar, ou eu nem vou fazer, porque olha lá, eu nunca vou atingir o padrão de felicidade dessa pessoa. Eu nunca vou atingir o padrão familiar dessa pessoa. Mas a pessoa não posta o quê? As brigas, não posta os filhos brigando, não posta aquele... A vida real, né? A vida real. Por quê? Porque não convém, porque são estratégicos. Sim. Então, todas as pessoas que se colocam nessa desculpa, eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo para começar, infelizmente, num futuro, se elas decidirem, elas vão ter que pagar um preço alto para tentar recuperar esse tempo que elas perderam. Sim. Né? Sim. Então, essa questão de tempo e espaço, as pessoas elas acabam procrastinando, né? Pode falar. Não, eu vejo muito como uma questão de prioridade. A pessoa usa muito de desculpa, eu não tenho tempo, hoje eu não consigo, mas é uma questão de prioridade. Porque o dia tem 24 horas, você ainda não lançou o nosso dia com 34 horas, ainda que eu estou aguardando. Ainda tá no lançamento. Mas no seu dia de 24 horas, você não consegue 2 horas para ler um livro, você não consegue... Claro que você consegue. As minhas pacientes, elas falam pra mim, Aline, eu não tenho tempo, eu sou mãe, eu não tenho tempo de passar protetor solar. Eu falei, você não consegue acordar 5 minutos antes que o seu filho? 5 minutos? 2 minutos que seja, antes do seu filho? Então é uma questão de prioridade. Enquanto você não se prioriza, as coisas não vão acontecer. E aí a culpa é de quem? Sua, só sua. Hoje eu tenho muito claro comigo que eu sou responsável por estar onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, onde eu vou e sei que vou chegar. Então, eu fico muito brava quando eu ouço esse tipo de coisa. Mas você faz isso porque você tem tempo. Mas você conseguiu, é por isso que você hoje faz isso. E o tanto que eu tive que correr atrás? É o mesmo tanto que você ou qualquer outra pessoa tem que correr, tem que batalhar. É uma questão de prioridade, só isso. É a famosa sorte, né? Exato. E as pessoas, elas vivem nessa questão da sorte, falando que o outro teve sorte, porque elas não têm a capacidade de buscar o autoconhecimento e entender que elas são autorresponsáveis por aquilo que elas conquistam ou deixam de conquistar. Sim. A autorresponsabilidade, o fator principal da autorresponsabilidade é você parar de culpar os outros por aquilo que você não fez. Eu não passei o protetor solar, a culpa é dos meus filhos. Eu não tive sucesso empreendendo no Instagram. A culpa é porque tem muito concorrente, porque o mercado está muito saturado. A culpa de eu não ter conseguido aplicar aquela estratégia que a mentora pediu foi que choveu e acabou a minha energia. Então, enquanto você arruma desculpa, você não tem resultado. Ou você tem desculpa ou você tem resultado. Não dá para ser diferente. Não dá para tornar diferente. Né? E isso está na sua mente. Eu sou autorresponsável por aquilo que eu tenho. Se eu tenho muito sucesso, a responsabilidade é minha. Eu fui atrás, eu corri atrás. Se eu tenho pouco sucesso, a responsabilidade também é minha. Eu não me dediquei o suficiente, eu não estudei o suficiente. E isso se baseia em hábitos. Sim. O que acontece é que nós fomos criados, né? Hoje nós temos aí, no meu caso eu tenho 34 anos. E dentro desses 34 anos... Para mim, eu cheguei à conclusão que até eu romper a bolha, eu tinha muito mais hábitos ruins do que hábitos bons. Que impactaram automaticamente no quê?
na minha vida, na minha saúde e nos meus resultados. Eu vivi uma vida de hábitos ruins. Eu vivi uma vida de não cuidado comigo mesmo, né? Vivi a vida dizendo sim para os outros e não para mim. E até o momento que o corpo pega e fala, olha, neste momento eu vou te dar um jeito de parar, né? Para quem não sabe, para quem não conhece a minha história aí, eu sou paciente portadora de doença autoimune, né? Eu sou portadora de doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Eu faço uso de imunossupressor a cada 15 dias. Antes era 28 dias, mas agora são a cada 15 dias. Por quê? Quando que me desenvolveu essa doença? Essa doença desenvolveu para mim em 2016, quando eu estava trabalhando CLT, numa vida totalmente desregrada, onde eu entrava na empresa às 8 da manhã e não tinha hora para sair. Muitas vezes eu saía de lá 10, 11, meia-noite. Se matando para viver o sonho do outro. Me matando para viver o sonho de outra pessoa. E o que acontecia? Eu era aquela pessoa que falava assim, Pamela, precisa vir no sábado. Ah, tá, tudo bem, eu vou. Pamela, precisa levar trabalho para casa. Ah, claro, tudo bem. Por quê? Eu era dependente emocional daquele trabalho. Eu dependia daquele salário de R$1.300 para cuidar aí, né, de 3, 4 empresas. Né? Mas eu dependia daquele salário, eu pagava aluguel, era praticamente receber aqui e entregar o aluguel, porque era isso, né? Então eu falava sim para tudo. Sim, eu posso levar trabalho para casa. Sim, eu posso engolir esse sapo. Sim, eu posso aguentar essa humilhação. Sim, eu posso aguentar o chefe me xingando, me gritando e tudo mais. E isso fez o quê? Me trouxe uma consequência no físico, né? Porque quem não sabe essa doença, né? Que hoje habita em mim, eu estou portadora, né? Mas eu não sou. Tenho plena convicção que em muito breve não estarei mais com isso. Mas o que acontece? Ela é 90% emocional. Com certeza. Ela é 90% emocional e 10% de sintomas físicos e clínicos comprovados. Ou seja, o quanto a minha mentalidade, o quanto o meu subconsciente, o quanto as minhas crenças me levaram a ter uma doença, a viver o sonho do outro. Né? E é muito forte isso, né? Porque a maioria das pessoas, nós somos criados para quê? Você precisa ter um emprego com uma carteira assinada. Isso é segurança, isso é seguro. Você não pode abrir mão. Como é que... Cara, eu lembro o dia que eu fui contar para os meus pais que eu ia abrir mão da CLT. Eles super me apoiam, mas eles vêm dessa geração de que o seguro é uma CLT, o seguro é um concurso, tem que prestar concurso, né? Você tem que morrer ali trabalhando pro órgão público, porque é o que tem de mais seguro nessa terra. E aí quando você fala que você vai empreender, você vai... Tá, mas e se amanhã não tiver cliente? E se mês que vem acabar a internet? Porque hoje em dia é assim, né? Você vai trabalhar na internet, mas e se acabar a internet? O que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai sobreviver, né? Então, essa questão de segurança é muito enraizado neles. E, na verdade, o que é a segurança? O cenário de pandemia veio. Muitas empresas estruturadas, assim, muito fortes, quebraram. Não deram conta. O que é seguro? Exato. Né? Eu acho que para quem está entrando, quem deseja entrar hoje nesse meio, tanto no digital, empreendendo de qualquer forma, está muito mais claro essa visão, né? De que hoje nada mais é seguro. Eu desisti lá atrás, em plena pandemia. Cara, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, é muita loucura. Mas eu vou mesmo assim. E graças a Deus eu fui. Graças a Deus. Porque senão eu ia estar até hoje, ralando, sonhando, suando o sonho do outro. Exatamente. Exatamente. Mas, e daí, é isso que eu te falo. É nível de consciência. É você buscar entender, é você buscar estratégias, é você buscar entender daquilo. Porque muita gente fala que não consegue. Ah, não, melhor é CLT. Por que o melhor é o CLT? Porque você tem uma pessoa te dizendo o que fazer. Sim. E quando você vai empreender, você é responsável pelos seus resultados. Exato. Cai na autorresponsabilidade. Exato.
Por exemplo, se o teu chefe chega para você e fala assim, Aline, compra 2 águas dessa, assim, assim, assim. Se por acaso der ruim, você não tem que se justificar. Por quê? Porque você cumpriu uma ordem. Sim. Então, a responsabilidade é daquela pessoa. Agora, quando você empreende, você compra e dá errado, a responsabilidade é tua. Então, você tem que estar emocionalmente e mentalmente estabilizada para falar, poxa, eu errei. E agora, eu desisto ou eu aprendo com o meu erro? Corro atrás e vou de novo, recupero. É isso que as pessoas não entendem. Na maioria das vezes, diante de um grande fracasso, diante de uma grande perda ou diante de um grande erro, elas estão tão condicionadas a que os outros assumam aquilo por ela, que para ela é mais fácil desistir. Ah, então eu vou desistir. Ah, então deixa. Ah, então eu não vou fazer. Ah, isso aqui nem era para mim mesmo, deixa eu voltar lá para a CLT que estava melhor, estava mais confortável. Sim, sim. Por quê? Porque isso está realmente enraizado. E as nossas crenças é como se você pensasse em 2 árvores, né? Se você pega uma foto de uma árvore que tá ali com a raiz seca, ela tá toda seca, ela tá toda sem fruto, você vai olhar lá para cima e falar, nossa, aquela árvore não tem fruto algum, tá toda seca. Mas o problema tá onde? Tá na raiz, faltou adubo na raiz. Da mesma maneira que se você olha uma árvore que está verde, toda florida, cheia de frutos, você vai olhar e falar, nossa, essa árvore teve sorte. Não, na verdade, a raiz dela é que estava forte. Então, é isso que você precisa fazer com as suas crenças. É você pegar essas crenças de identidade, de incapacidade ou de não merecimento e fortalecê-las e trazer para elas o adubo necessário para que ela dê bons frutos ali, para que você colha bons resultados, para que você tenha ali a chance de se destacar, a chance de crescer. E eu vejo muito isso, o quanto a gente procrastina o sucesso. Hoje, para nós aqui, está sendo um dia épico. Muito. Né? Por quê? Eu tinha esse projeto há mais de 1 ano e meio no papel. E estava lá, guardado. Ah, um dia eu faço, um dia eu gravo, um dia eu aconteço, um dia eu acho um lugar, um dia eu acho quem me ajude, um dia eu faço um podcast, um dia eu falo qualquer coisa. Tava lá na gaveta, né? E daí é o que nós falamos das cocriações. E o que aconteceu? Você falou para mim, falou, não, tem uma agência que faz. Em falei, São João da São Boa João. Vista. Eu falei, será? E naquele momento, eu mandei mensagem aqui pro Pelosi, eu falei, e aí? Não tem? Pode vir? O preço é tanto? Eu falei, tá pronto, pode fechar, a data tá feita. Então é o quê? É você, muitas vezes, o que você tem medo é porque você não tem conhecimento. Sim. Entendeu? Então eu tenho medo, mas tem medo do quê? Eu tenho medo do desconhecido. Não tá claro para mim aquela visão. A partir do momento em que você me trouxe a clareza, em que eu vi a possibilidade, em que eu abri a oportunidade, que eu corri atrás, o projeto nasceu. O projeto está feito. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, muitas vezes E você o fala desconhecido, ele só fica desconhecido até você não conhecer, até você não ir atrás. Você poderia ficar com esse projeto no papel por muitos anos ainda. Talvez Exato. ele nem sairia do papel, né? Exato. Por medo. Mas Exato. não. Exato. Graças a Deus, nós somos Exato. corajosas. Hoje temos a mentalidade, né, fortalecida. Sim, e quantas pessoas, e quantas mulheres, e quantas empreendedoras estão sendo impactadas por tudo que nós falamos aqui. Sim. Quanta clareza nós trouxemos neste dia de hoje. Só que, o que acontece? Não adianta você ter a clareza, não adianta você ter a ferramenta, a estrutura e não ter o agir. Exato. Tá? Então, o que eu falo muitas vezes? As pessoas, elas têm a clareza, mas a mentalidade delas está focada nos pensamentos destrutivos. Então, os nossos pensamentos, eles impactam diretamente nos nossos sentimentos, que impactam nas nossas emoções e que geram os nossos resultados. O que você tem pensado de você? O que você tem trazido para o seu negócio? Você tem trazido mais alternativas, possibilidades, positividade, aprendizado, ou você tem trazendo, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não é para mim, esse negócio não vai para frente.
Por quê? Dependendo do teu pensamento, dependendo daquilo que você está alimentando dentro da sua mente, isso está te gerando sentimentos de depreciação, de depressão, de tristeza, de não capacidade. E esses sentimentos, eles vão gerar o quê? Emoções. Sim. Então, aquelas emoções o quê? Ruins, aquelas emoções que vão fazer você ficar parada no tempo. E isso vai impactar nos seus resultados. Do contrário, se você começa a pensar, não, vai dar certo, isso é pra mim, eu vou tentar, eu vou arriscar, o seu sentimento já muda, você tem sentimento de motivação, você tem sentimento de vamos pra frente, vamos fazer acontecer, isso vai dar certo pra mim. As suas emoções são outras, você já tá alegre, você já tá ali feliz, e isso impacta positivamente nos seus resultados. Muito, muito. Eu me sinto muito à vontade para abrir aqui para vocês. Recentemente eu passei por um processo de divórcio e, consequentemente, isso me abalou muito, me deixou, a estrutura estava forte, graças a Deus, por isso que eu me mantive em pé, mas é uma coisa que abala muito. E um dia, eu lembro que a nossa mentoria já estava rolando, graças a Deus, e eu fiquei procrastinando ali umas 3 semanas, adiando o nosso encontro, porque eu não queria te encontrar com essa estrutura abalada. Eu falei, gente, a Pamela é tão forte, como é que eu vou aparecer para ela assim, né, destruída em pedaços? E você teve uma sensibilidade tão grande, me acolheu ali no momento que eu me sentava assim, durona, não, agora vamos, que agora eu consigo, agora. Só que eu não percebi que eu estava tentando me mudar. Eu cheguei para você e falei assim, ó, não tô gostando dos meus stories. Eu queria parecer mais clean, eu queria parecer mais chique, eu queria parecer mais... Você falou, mas por quê? Se as pessoas gostam, se as pessoas se interessam pela Aline, por isso, pelo que você é, por que você quer mudar? Você está tentando mascarar o que aconteceu na sua vida pessoal para que as pessoas não enxerguem isso, né? E era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava ali no momento de autodepreciação. Não, cara, eu preciso mudar, isso aqui não tá bom. Isso aqui não dá mais. E você teve assim uma sensibilidade tão grande, eu me senti tão acolhida naquele momento. Quero te agradecer aqui publicamente mais uma vez, porque você foi sem dúvidas uma das pessoas assim que mais me fortaleceu nesse momento. E quando eu falo de estreitar laços, é fazer essas escolhas inteligentes, porque nessas horas a pessoa pode te afundar. Ou ela pode te dar a mão e falar, não, vem que eu vou com você. E foi exatamente assim que eu me senti. E é muito, muito, muito importante você ter alguém do lado que com essa mentalidade. Alguém que saiba, que tenha essa sensibilidade de enxergar, de entender o seu momento e falar, não, eu entendo o que você está passando, mas vem cá. Por que você quer mudar? Por que você está fazendo assim? Né? Se está dando certo, vamos continuar onde estava. Né? Isso aqui aconteceu, beleza. Não foi... você não tinha controle sobre isso, mas você tem controle com o que você vai fazer a partir disso. E isso, para mim, fez total diferença. Exatamente. E hoje a maioria das pessoas, o que acontece? Elas já estão numa situação de fundo de poço. Exato. Né? Quando você já está na situação fundo do poço, você vai fazer o quê? Ou você sobe, ou você permanece. Porque dali para baixo não tem mais. Né? E daí você pode encontrar pessoas que querem ficar ali com você, no fundo do poço, ou você pode encontrar pessoas que vão te jogar uma corda lá. Então, você tentar mascarar os sentimentos, você tentar ser uma outra pessoa, você tentar fazer diferente para que os outros te aceitem, é porque você está querendo realmente esconder algo que está dentro de você. Algo que você não quer que as pessoas vejam. Você é forte, você... Né? As pessoas vão me ver agora muito elegante, muito clean, eu vou falar de um outro jeito. E daí, o que acontece? Quando você tenta ser outra pessoa, quando você tenta se mascarar, você gera ruídos na sua comunicação. Você gera ruídos no seu posicionamento. Hoje em dia, as pessoas que conseguem resultados expressivos, elas são bem posicionadas. E o que acontece? Muita gente acha que o posicionamento é blazer, batom vermelho, tomar água na taça. Isso é merecimento, não é posicionamento. Sim.
Pode ser que o seu posicionamento para o seu público não seja usar blazer e batom vermelho. Pode ser que o seu posicionamento de autoridade para o seu público seja usar regata e rasteirinha. Cada um tem um público. Só que se você começa a fazer o mais do mesmo, você acaba gerando ruído para a sua persona. Para quem você quer vender o seu serviço, para quem você quer vender aquilo que você oferece. Então, eu vendo moda praia. Daí a pessoa me vê no Instagram de social, blazer, batom vermelho e salto alto. Opa, pera lá. Tem alguma coisa errada aqui. Ou o contrário, eu sou mentora de empreendedoras, eu me coloco na posição de líder, me coloco na posição de governar aquela situação. E você me encontra de regata, de rasteirinha, de biquíni, sem maquiagem. Você vai falar, opa, não, essa daí não é para mim, essa daí não governa nem a própria vida, quem dirá governar os meus projetos. Então, quando a gente fala em posicionamento, é você ser quem você é, alinhada com os seus valores e os seus objetivos. O que você quer deixar de legado para o mundo, né? O que você quer trazer de missão, de visão e de valores para sua empresa que vão se conectar com as outras pessoas? Então, isso é muito importante. A maioria das pessoas, quando eu chego, eu falo, tá, qual é a tua missão, a tua visão, os teus valores? Sei não. Nunca pensei nisso. Como é que você quer se posicionar? E se posicionar é, por exemplo, quem vai lá nos meus stories hoje sabe que eu falo o quê? Você não precisa ser escrava do empreendedorismo. Você não precisa ser escrava de postar conteúdo. Você não precisa ser escrava do Instagram. Mas você precisa fazer o que precisa ser feito. É o básico bem feito. Tem que fazer. Exato. Entendeu? Quem vai lá no meu Instagram, eu defendo que não tem caminho fácil, mas existe o caminho possível. Faça o bem feito e é sempre justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se eu quero resultado, eu vou pagar o preço por isso. Seja fazer 3 posts por semana, seja gravar 5 stories, seja fazer, né, ali o contexto da minha estratégia, seja pagar alguém para fazer aquilo para mim, para que eu demande o tempo em outras coisas, nos meus clientes, nos meus pacientes. Mas é preciso fazer o arroz com feijão. Aline, para a gente finalizar, para as empreendedoras que têm a vontade, que têm o desejo de empreender, principalmente na sua área, na área da estética, para seguir os seus passos mesmo, tanto pessoais quanto profissionais, qual que é o conselho prático que você daria para elas iniciarem essa transformação nas suas vidas e nos seus negócios hoje? Primeiro de tudo é acreditar. Acreditar que você pode sim ser responsável pela transformação, não em autoestima, pela transformação da vida mesmo de outra pessoa. Acreditar que a outra pessoa pode ter uma transformação através das suas mãos, através do que você oferece. E, segundo, se você tiver alguém do lado que te direcione, que tenha oportunidade de ter esse direcionamento, o caminho vai ser mais curto, com certeza. Mas se você não tem, comece com pouco. Comece com aquilo que você acredita que vai dar certo. Se espelhe, procure empreendedoras, ou na sua cidade, ou até mesmo no Instagram, alguém que você admire. Se espelhe naquela pessoa. Use o que ela tem de sucesso ali, traga para o seu negócio e confia. Confia que se você tem vontade, se você tem o desejo de mudança, de transformação na sua vida, as coisas acontecem. Que ótimo, Aline. Então, para você, empreendedora, né, que trabalha aí no digital, você, madame, que tem o desejo de prosperar cada vez mais, nós demos aí, né, esse start, esse começo. Hoje foi só o primeiro episódio de muitos que ainda virão desse podcast. E nesse podcast nós vamos trazer vários convidados, nós vamos trazer várias pessoas que vão contribuir aí com o teu sucesso. E nós queremos aqui, o nosso principal objetivo é ser uma bússola para você, para te indicar realmente o caminho certo, o caminho das estratégias corretas, o caminho da prosperidade, do merecimento. Então, cada desafio que nós enfrentamos, ele é uma oportunidade de crescermos, ele é uma oportunidade de fazermos diferente, né? E cada vitória vai ser o quê? Vai ser um testemunho
do nosso poder, e não só do nosso poder sozinha, mas do nosso poder coletivo. Eu quero muito agradecer você, Aline, gratidão por ter feito parte desse start inicial do Madame Cast, que estamos aí, então, todas as vezes que vocês ouvirem falar bonjour aqui no Madame Cast, é para você que deseja ser empreendedora de sucesso. A Aline veio para contribuir aqui com a história dela. Nós vamos trazer muitas outras histórias inspiradoras aqui para vocês. Então, muito obrigada. Foi uma honra ter esse tempo aqui com você, conversando com você. Nós já conversamos em mentoria, mas hoje foi muito, muito especial aí, porque nós estamos impactando outras vidas, né? Muitas vezes em mentoria a gente fala sobre os nossos projetos, eu te direciono no seu sucesso profissional, mas hoje com tudo que nós abrimos aqui, eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser aí altamente impactadas nisso. E em breve vai estar aí o link do nosso podcast no YouTube e no Spotify. Nós vamos estar compartilhando com vocês e nós vamos dando aí, né, novidades também. E eu queria aproveitar esse espaço final para dizer que a Aline hoje, como minha convidada, nos próximos podcasts, ela vai estar aqui como minha sócia oficial do Madame Cast. Então, nós vamos trazer convidados na área da beleza, nós vamos trazer convidados do empreendedorismo digital. Então, ela vai estar aqui do outro lado comigo, entrevistando outras pessoas. Então, muito obrigada por isso também. Foi isso. Um grande beijo. Au revoir. E ficamos aí até a próxima. Obrigada, Aline. Obrigada, Pamela. Obrigada.